Olá, começa mais uma edição do Trajetória, projeto da TV USP, que tem por objetivo contar um pouco da carreira, da história, da trajetória de docentes e pesquisadores da Exalc e do SENA, aqui no campus da USP em Piracicaba. Tenho a alegria hoje, o prazer de receber o professor Paulo César Centelhas. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, e poder falar um pouquinho da minha carreira aqui na Exalc. Vamos ler aqui um pequeno resumo da vasta experiência, do vasto currículo do professor. Preste atenção. Graduado em Engenharia Agronômica, mestre em Agronomia, na área de Agrometeorologia, é isso, professor? Isso. Doutor em Agronomia, ligado à área de irrigação e drenagem, fez pós-doutorado na Universidade de Guelph, é isso? Guelph, isso exatamente. mesmo, no Canadá, onde também atuou como pesquisador visitante. Obteve o título de livre docente em agrometeorologia, aqui junto à Exalc. Perfeito. Atuou como pesquisador no IPMET da Unesp e no IAC. É isso mesmo, professor? Exatamente. Desde 1996 é professor aqui da Exalc, ocupando atualmente o cargo de professor associado 3. Desde 2005, pesquisador do CNPq. Foi secretário da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia e também seu presidente, quando também atuou como presidente da Federação Latino-Americana de Agrometeorologia. Além da docência na graduação, é também orientador de alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas, aqui da Exalc, área de concentração Agrometeorologia, e atua também na supervisão de pós-doutorandos. Foi editor científico da revista Ciente Agrícola, da Exalc, sendo a partir de julho de 2015 o editor-chefe da mesma. Tem mais ainda. Atua como editor associado em diversas publicações internacionais relacionadas aos estudos de agrometeorologia e foi representante do Brasil junto ao grupo de especialistas em agrometeorologia da Organização Mundial de Meteorologia da ONU. Mais alguma coisa que eu esqueci, professor? Ou resuminho? Tá bom, né? Isso? Tá bom. Professor, para começar, como é que surgiu o interesse? O senhor é graduado em agronomia, né? Exatamente. Foi a primeira opção do senhor ou na juventude lá o senhor chegou a pensar em seguir carreira em alguma outra área aí? Bom, eu sou de São Caetano do Sul, né? Bem urbano, né? Uma cidade lá do Grande ABC, muito próximo de São Paulo. Então, eu não tinha praticamente contato nenhum com a agronomia. Mas o histórico, basicamente, é o seguinte. Eu sou filho de uma mistura de italianos com espanhóis, né? O Centelhas vem do ramo da família espanhol. E do lado da minha mãe é Zambon, que é família de italianos. Então, meus avós eram imigrantes e trabalharam a princípio como colonos, né? No final do século retrasado. E a partir do século passado, meu avô materno passou a adquirir algumas fazendas, então ele foi durante muito tempo cafeicultor. E antes deles migrarem para São Paulo, em função de toda a crise que houve no ano de 29, posteriormente a questão da guerra, né, eles acabaram migrando para a cidade de São Paulo e depois São Caetano do Sul, por volta de 1937. E nesse período que meu avô era agricultor, né, cafeicultor, ele teve várias passagens pela Exalc. E depois em São Caetano, né, com ele vivendo lá, eu era muito apegado a ele, porque de cerca de 30 e poucos netos, né, porque eram 10 irmãos, então 30 e poucos netos, eu era o neto mais novo. E, portanto, eu passava muito tempo com ele já com uma certa idade, mais de 80 anos, e eu passava muito tempo com ele. E ele sempre me reportando as histórias relativas à vida dele na fazenda, né? Ele tinha uma fazenda em Tabapuã, tinha um sítio em Olímpia, onde a família vivia, e ele tinha também uma fazenda em Assis, da onde era minha avó, que ele acabou conhecendo, que é da família Gava, né? Tanto a família Gava como a família Zambon, temos aqui em Piracicaba e região muita gente com esse sobrenome. Mas nesse período, então, sempre esse contato com ele me falando não só da agricultura, né, do tempo dele de agricultor, mas também das visitas à Exalc. Tanto é que eu tenho até hoje uma folhinha que eu guardo dele de 1937, com fotografias da Exalc, de uma empresa de adubos, da qual ele foi brindado quando ele veio visitar a Exalc na década de 30. Então, essa influência do meu avô materno acabou me levando, desde pequeno, a falar, eu vou fazer agronomia. E ninguém tirava isso da minha cabeça. Era muito engraçado, mas o pessoal falava, mas você nem sabe o que é agronomia, né? A gente tinha a oportunidade de visitar alguns parentes aqui no interior,
Mas isso foi ficando na minha cabeça. E o meu irmão mais velho, que 16 anos mais velho que eu, ele é médico. Mas ele também sempre teve o sonho de ser agrônomo. Por algum motivo, eu também nem sei direito por quê, mas isso acabou reforçando a minha ideia, porque eu era muito apegado a ele, e ainda sou, né, um grande amigo, e aí isso acabou reforçando a ideia de eu fazer agronomia. Que legal. E essa área de meteorologia, professor? Onde é que veio esse interesse depois? Bom, na realidade, essas coisas muitas vezes na carreira da gente acaba sendo uma sucessão de imprevistos, né? Durante a graduação, eu não me formei aqui, né? Formei na Faculdade Manuel Carlos Gonçalves, em Espírito Santo do Pinhal, e era uma faculdade particular, mas naquela época, na década de 80, foi quando eu entrei em 84, haviam muitos professores que eram egressos da Exalc e pesquisadores do Instituto Agronômico Campinas. E nessa ocasião, logo no primeiro e segundo semestre da escola, eu tive aula com 2 pesquisadores do IAC, que era o Rogério Remo Alfonso, formado aqui, o Mário José Pedro Júnior, que começaram a me introduzir nessa área de agrometeorologia, né? Fazendo física aplicada e posteriormente a agrometeorologia. E eu gostei muito da área e acabei indo fazer um estágio de férias com eles no Instituto Agronômico Campinas. Por uma questão de sucessão de eventos, né? O Mário Pedro Júnior depois foi meu orientador aqui no mestrado, né? Que ele era credenciado no antigo programa de agrometeorologia, mas nessa ocasião eu fiz o estágio com eles, gostei muito da área, só que não tinha muita perspectiva naquela época, né? Era muito restrito a questão da pesquisa. Então, eu acabei dentro da escola me especializando ou fazendo estágio, fui bolsista da FAPESP na área de nutrição mineral. Mas quis o destino que, ao me formar, eu ia de processo seletivo em processo seletivo. Como eu acabei me dedicando muito à parte de iniciação científica, à parte de pesquisa, então cada processo seletivo que eu ia, o pessoal falava, não, você não tem perfil comercial, seu perfil é mais de pesquisa. E isso foi, de certa forma, me direcionando a bater na porta do Instituto Agronômico, lá dos meus antigos professores, pedindo uma oportunidade de trabalho, e aí acabou surgindo a paixão aí pela agrometeorologia, né? Então isso começou logo depois que eu formei, em 1988, eu formei em 87, 88, comecei a trabalhar com eles, depois eu entrei no Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET, da Unesp, em Bauru, como técnico de nível superior, mas prestando serviço no agronômico, para criar o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas que existe até hoje. E aí foi de novo uma sucessão de eventos que foram fazendo com que eu fosse me aproximando cada vez mais aqui da Exalc. E o senhor tem também uma inserção internacional. Como é que isso entrou na história do senhor? Bom, óbvio que quando você parte para a carreira científica, né, sempre existe uma conexão muito grande entre o que está sendo feito no mundo e o que é feito no seu local de trabalho. A gente precisa estar inserido nesse contexto. Mas a inserção internacional ela começou a se tornar mais efetiva a partir do momento que eu decidi fazer um pós-doutorado no exterior. Porque como eu fiz tanto o mestrado e o doutorado aqui na Exalc, havia um desejo de ter uma experiência internacional. E nessa experiência eu acabei optando pela Universidade de Guelph, onde havia lá um pesquisador chamado Terry Gillespie, que já havia sido orientador do meu orientador de mestrado. Então já havia uma conexão e eles haviam perdido contato e eu acabei restabelecendo o contato dessas pessoas, né, desses pesquisadores, e acabei indo para Guelph, no Canadá. E eu acho que a partir dali, né, dominando mais a língua inglesa e tendo a oportunidade de publicar também meus trabalhos no exterior, isso aí acabou gerando um processo sem volta que foi abrir cada vez mais os horizontes para que eu pudesse ter essa inserção internacional. O senhor citou antes, no começo da fala do senhor, que na época, essa área de agrometeorologia, na época da formação do senhor, ela era meio restrita, muito restrita mais à questão, né, do meio acadêmico, de pesquisa, né? Essa realidade mudou um pouco no decorrer aí dos últimos anos, frente à necessidade, né? Na realidade, desde o início da minha carreira, ela já vinha mudando, né? O próprio Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, do qual eu tive a oportunidade de fazer parte e ajudar a criar,
é um centro que pertence ao IAC, já era a tentativa de tornar a informação agrometeorológica disponível aos agricultores, né? Era, vamos dizer assim, uma iniciativa relativamente tímida lá no começo, né? Mesmo porque a gente tinha uma dificuldade muito grande na década de 80 ainda de comunicação, a internet estava começando, os computadores em rede ainda começando, estações automáticas sendo introduzidas no Brasil. Então ainda era uma iniciativa bastante tímida. Mas eu tive uma experiência que foi muito interessante, que foi logo que eu entrei no Instituto Agronômico como na realidade contratado por um projeto. Eu trabalhei no Projeto Nacional de Irrigação, era um projeto financiado pelo Ministério da Agricultura, e o agronômico teve uma participação muito importante dentro desse projeto. Então eu fui contratado pelo projeto, não pelo IAC como funcionário, mas trabalhando para esse projeto. E nessa oportunidade o Estado de São Paulo tinha o suplemento agrícola e eles procuraram o IAC para fazer uma parceria, porque o IAC tinha várias estações meteorológicas espalhadas pelo estado, eram várias estações experimentais, se eu não me engano 20 ou 22 estações experimentais, todas elas com estação meteorológica e séries históricas longas. E o pessoal do suplemento agrícola do Estadão procurou o chefe na época, era o Rogério Remo Alfonso, e falou, olha, nós estamos querendo fazer uma matéria para ir na última capa do suplemento agrícola em que a gente informe as condições agrometeorológicas e mostre para os agricultores qual a implicação disso no calendário agrícola, nas operações. E o Alfonso, o Remo, né, como a gente chamava ele, o Remo falou, Paulo, você não quer assumir essa matéria? E eu, começando carreira, né, com muita pouca experiência, eu falei, poxa, mas será que eu tenho competência? Ele falou, não. Você tem competência sim, porque eu não vou fazer, então quem vai fazer é você. Foi meio de livre, a partir de agora você pressão. Tem e na realidade eu comecei a fazer a matéria para o Estadão, que foi aí os primórdios de uma agrometeorologia mais operacional, como a gente chama hoje. E naquela época era uma matéria por semana, né? Ou seja, toda segunda-feira eu preparava a matéria, coletava as informações, fazia os balanços hídricos dessas áreas, tudo na mão, não tinha nem Excel naquela época, né? Era computador, tinha um computador na seção onde a gente trabalhava, isso foi em 1988, e começamos uma fase de teste com matérias semanais, isso a partir de 89 se tornou rotineiro, e por 14 anos eu fui colunista do jornal Estado de São Paulo, no Suplemento Agrícola, fazendo a coluna O Tempo no Campo. Então essa foi uma primeira iniciativa aí de tornar a agrometeorologia uma atividade não só acadêmica, né, ou científica, mas também operacional. Mas antes disso, o Estado de São Paulo foi o pioneiro em desenvolver os zoneamentos agroclimáticos, né, que delimitaram como distribuir as culturas no espaço geográfico do Estado paulista. Então isso já foi executado lá na década de 70, ou seja, uma ferramenta realmente de gestão agrícola, mas que ainda muito ligada à questão científica, né? Hoje a gente tem aí diversas empresas prestando serviço nessa área de agrometeorologia, não só empresas de meteorologia, como as empresas de estações meteorológicas, empresas de consultoria. Então mudou muito, né, a forma como se vê a agrometeorologia hoje, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O senhor também tem uma participação forte, né, em diversas publicações da área e teve uma passagem, né, eu tenho uma passagem aqui junto a um órgão da ONU ligado a essa questão. Né? Como isso contribui com a atividade que o senhor exerce aqui? Bom, como eu mencionei anteriormente, a experiência no Canadá foi fundamental, né, para me dar essa possibilidade de estar atuando nesses órgãos, né? Na realidade, a Organização Mundial de Meteorologia tem um representante em cada país, e o representante brasileiro é o Instituto Nacional de Meteorologia, que pertence ao Ministério da Agricultura, fica em Brasília. E dentro da Organização Mundial de Meteorologia existem várias comissões. E uma das comissões é a Comissão de Meteorologia Agrícola. Então tem meteorologia para aviação, meteorologia para navegação, meteorologia para turismo e meteorologia para saúde. Então várias áreas. E uma dessas comissões é a Comissão de Meteorologia Agrícola, em que os países precisam indicar um representante. Então, logo depois que eu voltei do Canadá, 2005, eu fui indicado pelo então diretor do INEMET para ser o representante brasileiro junto à Comissão de Agrometeorologia. Na realidade, esse é um cargo que é por indicação, e isso acabou ocorrendo porque naquela época eu me tornei o presidente, já tinha sido secretário por 2 vezes, e me tornei o presidente da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia e da Sociedade Latino-Americana, Associação Latino-Americana de Agrometeorologia. Então a minha indicação meio que foi natural por via
dessa minha posição de presidente da SB Agro, como a gente chama. Então, a partir daí, eu participei durante 6 anos consecutivos das reuniões desse comitê. Então, era muito interessante porque esse comitê tinha um determinado tema. Nesse tema, nós íamos lá e discutíamos, né, quais seriam as bases a serem indicadas para os países membros sobre aquele determinado tema. Então, dos mais diversos, índices de seca, sistemas operacionais de agrometrologia, muito interessante foi como deveriam ser os currículos dos programas de pós-graduação em agrometrologia nas diferentes partes do mundo. Então, durante 6 anos, com reuniões, às vezes 2 reuniões por ano, às vezes uma, isso deu oportunidade para eu conhecer pessoas de todo o mundo, vários lugares do mundo, né, que a gente teve a oportunidade de ter essas reuniões. Então, isso foi muito importante dentro da minha carreira aqui, não só por ter essa inserção internacional, mas principalmente por poder trazer grande parte dessa experiência que eu adquiri nesses eventos para o ensino de graduação e pós-graduação aqui. E falando, professor, das atividades de docência e de pesquisa que o senhor desenvolve na Exalc hoje, gostaria que o senhor relacionasse as principais, aquelas que tomam boa parte do tempo do senhor e da preocupação do senhor. Ok. Na graduação nós temos uma disciplina obrigatória que é a metrologia agrícola e depois eu ministro ainda uma disciplina optativa que chama agrometrologia aplicada. Então o objetivo central dessas 2 disciplinas é mostrar para os alunos de graduação como as condições de tempo e clima interferem na produção agrícola, né, tanto na vegetal como animal, porque obviamente os animais dependem da produção vegetal, e mostrar para os alunos uma série de ferramentas em que a agrometrologia atua como um meio ou já mencionei, uma ferramenta de gestão da agricultura. Então, é o objetivo principal, né? Nosso objetivo na graduação não é formar cientistas, isso se faz com a pós-graduação. Dentro da pós-graduação, eu tenho uma disciplina que é agrometrologia e doenças de plantas, que faz um link entre a agrometrologia, a agricultura, a parte fitotécnica, a parte mais agrometrológica e a fitopatologia, para a gente entender como as doenças de plantas se desenvolvem. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma linha de pesquisa aqui na Exalc, forte, que é essa linha de agrometrologia de doenças de plantas, e a outra linha de pesquisa que eu tenho é dentro do contexto de o uso de modelos de simulação de culturas como ferramentas de gestão de risco agrícola. Então, são as 2 principais linhas de pesquisa que eu tenho. Então, dos meus alunos de pós-graduação e mesmo de iniciação científica, eles atuam dentro desse contexto e focando sempre em trazer soluções, apesar do cunho científico, sempre trazer soluções para problemas reais. E o senhor usa muito a estação daqui para coleta de dados? Ou... Veja, a nossa estação é um exemplo aí para o Brasil, né? Uma estação centenária. Na realidade, as medições de chuva começaram logo depois da fundação da escola, em 1902. A estação meteorológica como um todo, completa, começou em 1917, então a estação já tem aí 102 anos de idade e é uma fonte de informação fantástica, né? A gente usa bastante, mas a gente não se restringe a fazer estudos para Piracicaba, né? Como a Exalc tem uma expressão nacional e internacional, o nosso objetivo aqui é formar os alunos para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, todos os trabalhos que a gente atua aqui, né, com a minha equipe, é no sentido de mostrar, abranger e trazer soluções para problemas nacionais. Então, a gente não se restringe nem a Piracicaba, nem ao estado de São Paulo, a gente procura fazer estudos que sejam aplicáveis a todo o Brasil, né, e muitas das vezes, por que não, também para questões aí voltadas para problemas internacionais. E como especialista, o que o senhor vislumbra aí para o futuro da área, no decorrer aí dos próximos anos? Bom, a agrometrologia, ela, como a gente estava falando lá no começo, é uma área que ela começou de uma forma assim muito restrita, né? Era sempre negligenciado, né? A gente costuma brincar que em agrometrologia o primeiro zoneamento agroclimático foi feito por Pero Vaz Caminha, né? Que disse lá que nessa terra se plantando tudo dá, né? E na realidade a história não era bem essa, né? Porque a gente sabe que temos diferentes climas, diferentes condições de solo que vão fazer com que diferentes culturas se adaptem em diferentes posições geográficas do país. Então, a agrometrologia ela saiu vamos dizer assim, de um pseudo-anonimato, né, em que ela era só uma disciplina de suporte para outras áreas
que o pessoal acabava negligenciando muito pelo fato de falar, ah, não, aqui plantando dá, né? E passou a ser uma ciência fundamental para entender e gerir riscos, né? Então, hoje, tudo, né, todas as áreas das ciências agronômicas, de alguma forma, elas interagem com a agrometrologia. Entomologia, fitopatologia, economia, fitotecnia, zootecnia, irrigação e drenagem, máquinas e motores, ou seja, todas as ciências agronômicas, de alguma forma, estão interrelacionadas ou se relacionam com a questão da agrometrologia. Então, o que a gente vislumbra para os próximos anos, né? Primeiro, é a gente ter cada vez mais fontes de informação. Então, até então, séries históricas de dados climáticos muito restritos, poucas estações. Então, com o avanço da tecnologia, a ideia, né, ou o futuro que eu vislumbro é que a gente passe a ter cada vez mais acesso a informações de cada vez mais pontos, e isso vai fazer com que a agrometrologia passe a ser uma ciência cada vez mais aplicada. Porque até então a gente tinha muito problema. Por exemplo, durante o regime militar, os dados meteorológicos eram considerados de segurança nacional. Até mesmo nós, para trabalhar com pesquisa, tínhamos dificuldade de conseguir esse acesso. E isso fez com que os dados ficassem lá sem muita utilidade. Então, a partir dos anos 2000, né, que começou a haver um movimento no Instituto Nacional de Meteorologia para abrir esses bancos de dados e a gente ter mais acesso e poder utilizar. Então, isso fez com que a agrometrologia também tivesse um avanço muito grande nessas 2 últimas décadas. Muito bom. Agora, para além dos muros da universidade, para além das dependências dos laboratórios, o que o Paulo César gosta de fazer quando não está pesquisando? Puxa vida, eu vou falar que faz uns bons anos que eu estou numa fase da minha carreira que assim, o meu tempo é destinado entre o trabalho e a família, né? Mas eu gosto muito de esporte. Eu sempre fui atleta, né? Comecei aos 13 anos de idade como jogador de voleibol em São Caetano do Sul e depois de pegar 2 seleções paulistas, né? Infanto, juvenil e juvenil, eu acabei me transferindo para a equipe da Pirelli na década de 80, que era a geração de prata ali, né? Eu era juvenil, eles eram um pouco mais velhos, mas tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores como Montanaro, William, Xandó, Amauri, Domingos Maracanã. Então, o esporte sempre fez parte da minha vida, mesmo depois que eu decidi, né, a agronomia falou mais alto do que seguir a carreira como atleta profissional, porque chegou um momento ou me profissionalizava com aquela geração, ou eu partia para vir estudar. Eu vim estudar, paguei o preço, né, pelo fato de ser atleta, porque acabei não tendo a oportunidade de estudar na Exalc, eu acabei indo para Pinhal, mas mesmo assim continuei jogando voleibol até os 28 anos de uma forma semi-profissional. Então o esporte faz parte, o voleibol faz parte da minha formação e da minha vida, do meu dia a dia. Então eu gosto muito de praticar esporte, gosto de nadar, gosto de pedalar, andar de bicicleta. E em casa, como o voleibol já não dá mais, né, pela idade e pelo peso, então em casa eu fiz uma piscina de biribol. Então a gente joga um biribol de vez em quando, que é o voleibol, para quem não conhece, é o voleibol dentro da água. Okay. Muito legal. Nós vamos voltar no próximo bloco, conhecendo um pouquinho mais do trabalho de pesquisa do professor Paulo. Então, não saia daí que nós voltamos já. Nós estamos aqui na estação meteorológica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ela pertence ao Departamento de Engenharia de Biosistemas e é uma estação que podemos dizer assim centenária, né? Já que a gente tem ela operando desde 1917 de forma ininterrupta, né? Então com mais de 100 anos de observações. Na realidade essa estação ela não esteve sempre aqui. Aqui nessa posição, acho que, se eu não me engano, desde a década de 60, 70. Antes disso, ela transitou por várias posições dentro do campus e, na realidade, com dados de precipitação
nós temos aí observações desde 1902, ou seja, logo depois da fundação da escola em 1901. Então temos séries históricas bastante longas e isso faz dessa estação uma das estações mais antigas que nós temos, não só aqui no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Tá? Bom, qual que é a importância de uma estação meteorológica, né? Além de estar mensurando o que acontece num determinado momento, né? Nesse instante nós temos aqui nessa posição 4 estações meteorológicas operando concomitantemente. Nós temos aqui a estação automática de Exalc, mais ao fundo lá nós temos a estação meteorológica convencional, que essa sim é a que tem a série histórica mais longa, né? A estação convencional opera aqui desde 1997, ou seja, com mais de 20 anos. Nós temos ainda a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, que opera dentro dessa área e reporta os dados para Brasília. E nós temos também algumas estações que a gente disponibiliza esse espaço para o pessoal estar testando o funcionamento e assim por diante. Então a grande importância das estações meteorológicas estão no fato de coletar os dados e guardar esses dados para várias finalidades. Então aqui no município a gente atende não só a comunidade agrícola, mas também a comunidade urbana, com seguros e outros tipos de funcionalidade desses dados que a gente coleta aqui. Mas a maior importância está o quê? Na grande influência que as variáveis meteorológicas têm nas atividades agrícolas. Então, o fato de se ter uma estação meteorológica e ter esses dados sendo observados ao longo de vários anos nos permite fazer estudos que nos ajudam a identificar principalmente os riscos envolvidos com a atividade agrícola. Então, dentro da minha linha de pesquisa, eu basicamente trabalho com 2 abordagens. Uma abordagem é utilizando modelos de simulação de crescimento de plantas e outros tipos de modelo na avaliação de riscos para a agricultura. Obviamente, a gente não trabalha só aqui para a condição de Piracicaba, a gente usa essas informações que estão disponíveis em todo o Brasil, fazendo estudos de abrangência nacional e que acabam por si só tendo também importância ao nível internacional, dada a grande impacto ou importância que a agricultura brasileira tem para a produção de alimentos para todo mundo. Outra linha de pesquisa em que eu trabalho é dentro da linha de agrometeorologia, ou seja, as condições meteorológicas influenciando na ocorrência de doenças de plantas, e nesse sentido é o desenvolvimento de trabalhos que mostram o risco de ocorrência de doenças nas diferentes regiões do estado de São Paulo e do Brasil, e também como que a gente pode usar essa informação para gerar sistemas de alerta fitossanitário, ou seja, que nos auxiliem a determinar o momento exato em que as pulverizações para controle químico das doenças, principalmente doenças fúngicas e bacterianas, possam ser controladas. Tá? Então, nessas 2 linhas, a gente pode dizer que a gente trabalha, né, eu e meu grupo, a gente trabalha dentro do contexto de ferramentas de gestão para a agricultura. Então, a agrometeorologia como como uma grande ferramenta de gestão, avaliando o risco climático para a agricultura, né, estudos extremamente importantes para definir os empreendimentos agrícolas que vão ser estabelecidos em diferentes regiões e também os sistemas de alerta fitossanitário que nos permitem racionalizar o uso de defensivos e fazer com que a agricultura seja uma atividade mais sustentável. Os dados meteorológicos, né, eles acabam se tornando um patrimônio de uma instituição. Então o que nós temos aqui nesse espaço é como se a gente pudesse dizer que é um museu a céu aberto, né, porque nós temos uma estação meteorológica convencional que opera há mais de 100 anos e todos esses dados medidos ao longo dessa série histórica acabam se tornando também um patrimônio da escola pelo fato de que essas informações elas podem ser utilizadas para as mais diversas finalidades. Então não é só no contexto da agricultura, mas também no contexto do entendimento de como as condições meteorológicas interferem em vários outros segmentos, como a construção civil, como os riscos de danos nas áreas urbanas e rurais e assim por diante. Então eu entendo que os dados meteorológicos como patrimônio, né, vamos dizer assim, um patrimônio técnico-científico, ele tem uma importância muito grande e o Brasil ainda carece de séries históricas longas o suficiente. Hoje, para vocês terem uma ideia, as redes oficiais no Brasil devem somar no máximo aí umas 1000 estações,
quando a necessidade para a gente aí seria de pelo menos umas 20 mil estações para ter uma cobertura bastante razoável. Então, a gente tem que incentivar e fazer com que essas estações meteorológicas sejam não só mantidas, né, em bom estado e operando de forma coerente, mas também para que se amplie a rede de estações para que nós possamos cada vez mais conhecer o clima que a gente tem no nosso território brasileiro e com isso fazer planejamento agrícola, tomar decisões e dar suporte aos mais diversos segmentos, inclusive o segmento de energia, né, energia eólica, energia solar, para que a gente possa ter todas as linhas aí, todos os segmentos da economia nacional sendo beneficiados com esses dados.